Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje, o Conexão GAP irá falar de um dos temas mais preocupantes da atualidade: empregabilidade. São 13 milhões de brasileiros sem esperança, em busca de sustento. Uma pesquisa divulgada no ano passado pelo Datafolha revela que 42% dos adultos querem deixar o Brasil. Entre os jovens, a situação é ainda mais caótica. O número sobe para 62%, o que equivale a 19 milhões de pessoas em todo o país. Para compreendermos esse cenário e conhecer algumas soluções para o problema, nós convidamos o deputado federal por Minas Gerais, Lucas Gonzalez, do Partido Novo. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conexão GAP. Eu agradeço, Carlos, a oportunidade. Foi uma alegria estar aqui no Conexão GAP e compartilhar um pouco aí com os nossos telespectadores sobre essa temática tão desafiadora no nosso século XXI. E tem algo que tem preocupado todos os brasileiros, é um número imenso, né, de pessoas que estão desempregadas hoje, números alarmantes. E a pergunta, Lucas, para a gente começar a debater esse tema, é esse percentual tão elevado. Na última pesquisa do IBGE foi apontado que 12,3% dos brasileiros estão desempregados. E eu gostaria de perguntar qual que é a razão, né, desse cenário caótico que nós estamos vivendo e qual que é a raiz desse problema. Eu acredito que esse é um cenário muito real. É muito raro nós encontrarmos uma família que na família não tenha alguém, um primo, um irmão, um tio que não esteja desempregado. Ou seja, é um desafio presente em todas as famílias do nosso país. Não está nem setorizado em algumas regiões, nem socialmente falando em algumas camadas sociais, não. Está generalizado a questão do emprego hoje. E eu destacaria pelo menos duas raízes que nos levam a esse grande desafio no século XXI. O primeiro deles, a gente vem de uma onda econômica no Brasil muito ruim. Historicamente, os últimos 10 anos praticamente, o país vem decrescendo, indústrias vêm fechando, empresas vêm fechando, investidores externos vêm tirando seus investimentos, porque isso tudo gera emprego, gera renda. E aí a gente tem uma retração econômica, que é basicamente um PIB em queda, gerando esse desemprego. Paralelo a isso, nós temos talvez a grande novidade do nosso século, que é a conectividade, a tecnologia, a automação, a robotização, não é? Então, a gente tem, por exemplo, o telespectador talvez se lembre, aqui em Belo Horizonte, um ponto famoso é o McDonald's da Savassi, não é? Uma lanchonete McDonald's da Savassi. Hoje, esse McDonald's da Savassi, você já pede o seu sanduíche no tablet, não é? Então, imagine se todos os McDonald's do Brasil fossem assim e outras lanchonetes semelhantes. Milhares, se não milhões de empregos deixariam de existir. Da mesma forma, se o telespectador já foi no aeroporto, por exemplo, antes tinha aquelas pessoas enormes, muita gente ali para pegar o ticket, hoje é só no celular, não precisa de ninguém ficar ali no leitor, né? Então a gente tem uma série de tecnologia, de automação, de robotização entrando nos processos de produção e de serviço que competem com a atividade do ser humano, também gerando desemprego. Então nós temos, ao mesmo tempo, uma recessão econômica, ao mesmo tempo, crescimento da tecnologia, automação e robotização, que geram o mesmo desafio, que é empregabilidade, né? E aí a gente está nesse cenário que, para mim, é um dos grandes desafios do século XXI. Como dar emprego, ou não dar emprego, como gerar emprego para milhões de pessoas
sendo que nós vivemos numa era extremamente automatizada, com tecnologia e com robotização. É importante essa análise, deputado Lucas, exatamente porque não se trata de um problema simples, né? Se existe toda uma conjuntura econômica, um histórico aí de recessão que deve ser trabalhado, mas ao mesmo tempo existe todo esse tempo novo que nós vivemos, que muitas pessoas já chamam, né, da Revolução 4.0. Exato. E que nós precisamos de tratar isso também. Então, para atacar esse problema, precisamos de enxergar essas duas vertentes. Mas é interessante observar, dentro desses números caóticos que nós temos no Brasil hoje, que o índice de desemprego entre jovens é ainda pior, é o dobro. Por que disso, né? A gente ainda, jovens buscando esse espaço no mercado de trabalho, e por que isso está acontecendo de maneira mais forte ainda no meio dos jovens? Se a gente fizesse um retrato só entre os jovens, o desemprego chega a um pouco mais de 20%. Da população jovem de 14 a 29 anos no Brasil. E uma das causas disso vai muito da educação, né? A gente tem um mundo da educação, inclusive a educação privada também, mas principalmente a educação pública. O mundo da educação ele é muito distante do mundo do mercado de trabalho. São mundos muito diferentes, há um abismo enorme. Então o jovem, quando ele tem a oportunidade de se formar, porque a maioria das vezes a evasão escolar é muito grande, principalmente na rede pública, o jovem sai da escola ali no ensino médio, tudo, ele abandona os estudos, mas quando ele tem a oportunidade de se formar, ele se forma, mas inapto, não preparado ao mercado. Não é? Ele sai ali aprendendo a ler, escrever, alguma coisa de matemática, e o mercado cobra o quê? Cobra negociação, cobra boa comunicação, cobra velocidade, cobra informática, ou seja, nada disso ele aprende na escola. Né? Então a gente tem uma grade curricular que não conversa com a demanda do profissional, do novo profissional do século XXI. Então esse também é um desafio, aproximar esses mundos, né? Aproximar o mundo da educação, para que o mundo da educação prepare melhor os jovens ao mundo de mercado de trabalho. E assim a gente consegue reverter no médio prazo essa linha gráfica que só cresce o desemprego entre jovens para que diminua. Por quê? Porque o empregador, o empresário, a iniciativa privada vai enxergar nos jovens uma mão de obra qualificada e não uma mão de obra defasada que não sabe ali as exigências e as expectativas do profissional desse século. É uma mudança, então, profunda, que nós temos que ir, né, dentro dos, do Ministério da Educação, de todos os programas ali de educação. Nós precisamos, então, de injetar preparar os nossos jovens para esse novo cenário. É verdade. Eu, trabalhando em Brasília agora, eu já tive, por exemplo, com o pessoal do Banco Central, o presidente do Banco Central, que me garantiu estar desenvolvendo um programa, por exemplo, de educação financeira para escolas públicas. E é uma temática fundamental porque o jovem, às vezes ele está trabalhando, mas ele recebe um salário e não sabe gerir o salário dele, ele não sabe administrar o salário dele e já ele está endividado, né? E aí ele acaba sendo um problema porque ele vai precisar de pegar dinheiro emprestado, ele vai pegar dinheiro com alguém da família e isso é um problema também, um outro problema nosso, que é a questão do endividamento. Então, por exemplo, o Programa de Educação Financeira, eu acredito que o Banco Central, em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude, já estão dando uma sequência legal aí para a gente superar esse abismo já da questão financeira. Então, esse programa já está em execução? Ou está qual que é a ideia, qual que é o projeto, para quando ele começa? Ele está em fase de uma revisão, uma última revisão, e a gente acredita que nesse segundo semestre, agora mais no final do segundo semestre, o Banco Central vai escolher alguns estados, e o nosso pleito é que Minas Gerais seja um desses estados, para que se possa rodar uma plataforma teste, fazer as correções e adaptações, e aí, a partir do próximo ano, disponibilizar para todo o Brasil de forma gratuita. É fantástico, imagine as nossas crianças, nossos jovens nas escolas, já aprendendo a gerenciar, né, os recursos financeiros, porque muitas vezes pequenas ações, às vezes valores até de mesada que um pai ele dá para o filho, e a criança ela precisa desde cedo de aprender já a gerenciar esse recurso. É verdade. E se ela aprende, tem essas noções dentro da escola,
a importância disso para a vida dela como um todo vai ter impactos na economia, né, do país. Então, sensacional essa ideia. Mas quais medidas, Lucas, que você enxerga que tanto o executivo e o legislativo poderiam, né, adotar para a gente atacar essa questão dessa recessão econômica hoje e a questão do desenvolvimento do jovem, né, nessa questão da tecnologia? Eu acho que é uma série de pacotes que vão fomentar a nossa economia e gerar emprego, gerar renda e gerar crescimento no nosso país. É claro que os programas sociais são todos muito importantes, por exemplo, o Bolsa Família, por exemplo, o Seguro-Desemprego e tantos outros programas sociais que nós temos que eu concordo que devem sim existir. Mas o nosso foco não deve ser esses programas sociais, nosso foco deve ser crescimento de renda, crescimento de riqueza. O Brasil ainda é um país pobre, a gente precisa se transformar num país rico e isso a gente faz gerando riqueza no nosso país. E como é que a gente gera riqueza no nosso país? Primeiro, atraindo investimentos. Você atrai investimentos quando, primeiro, você é um país sério, você é um país que gasta menos do que você arrecada. E o Brasil tem esse problema porque a gente gasta mais do que arrecada já há 6 anos e vamos continuar gastando mais do que arrecadamos pelos próximos 3 anos, mesmo com a aprovação da nova Previdência. Isso a gente chama de déficit fiscal. Então, a gente precisa encontrar um caminho para o superávit fiscal, não é? Ou seja, gastar menos do que se arrecada. Uma outra medida importante é reduzir o tanto que nós gastamos, para que sobre recurso para, de fato, investir em educação, investir em segurança, investir em infraestrutura, porque tudo isso são pilares prejudiciais a empresários, a investidores. Como que alguém vai abrir um negócio no país, sendo que esse negócio pode ser assaltado, é a violência, sendo que ele não vai achar mão de obra qualificada, é a educação ruim que nós temos, sendo que esse negócio às vezes não chega energia elétrica lá onde ele quer fazer uma fazenda, fazer uma indústria, é a infraestrutura. Então, nós precisamos reduzir o tanto que nós gastamos, principalmente com a máquina pública, com o custo de pessoal, para que sobre recurso para investir em saúde, em segurança, em infraestrutura, em educação, para que isso atraia novos investidores para o Brasil. Vindo novos investimentos, a gente tem abertura de novas indústrias, abertura de novos serviços, novas demandas, fornecedores, clientes. Isso gera emprego e isso gera renda, né? E, por outro lado, a gente precisa também dar segurança jurídica para aqueles que empreendem. No Brasil, a gente tem um número absurdo de processos judiciais, um número absurdo de pessoas que entram na justiça reclamando contratos, fazendo pleitos de que não era assim que foi combinado e cobram uma outra coisa. E nós precisamos dar segurança jurídica, regras claras, não é? Como no esporte. Você entra em campo para jogar uma partida de futebol, você sabe o que é o impedimento, você sabe que não pode fazer falta, você sabe as regras básicas ali daquele jogo. No nosso país, infelizmente, na história recente, nós não conseguimos chegar à segurança jurídica. O governo vem, intervém, a parte vai e ganha na justiça uma outra situação, e aí fica muito confuso, é muito dá medo àquele que quer investir, àquele que quer gerar emprego, gerar renda e gerar riqueza, de empreender. Então, nós precisamos também de uma linha de segurança jurídica. É importante destacar, né, quando você fala da importância dos programas sociais, eles realmente são indiscutíveis, a importância para o país, mas não podem ser de maneira nenhuma a bandeira principal, né, e o projeto principal para a economia do país. Nós precisamos de crescer. Exato. E fazer com que as pessoas elas passem por esses programas sociais enquanto precisam e depois se livrem disso e possam tocar a vida, né, e gerar riqueza para as famílias e para o país. E, Lucas, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, o seu mandato tem sido notadamente voltado para essa questão, né, sobre a questão da geração de emprego, principalmente para jovens. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que você tem feito lá na Câmara dos Deputados a esse respeito. Só complementando para o nosso telespectador, tem um livro muito bom chamado A Pobreza das Nações. É um livro muito bom que vale a pena dar uma lida depois, que fala a importância disso e gerar riqueza, emprego e renda em todos os países. E lá na Câmara dos Deputados, a gente tem trabalhado em algumas frentes. Uma muito específica é a geração de emprego, o incentivo à inclusão
do jovem, a inserção do jovem no mercado de trabalho. Então, a gente tem pensado, junto com a sociedade civil, junto com o executivo, junto com a Secretaria Nacional da Juventude, programas que possam aumentar essa inserção, facilitar a inserção do jovem no mercado de trabalho e, de algumas formas, também promovendo estágio, promovendo menor aprendiz, flexibilizando um pouco para que o jovem possa, de fato, entrar no mundo, no mercado de trabalho de forma mais fácil e não fique aí essa margem tão triste, tão lamentável de mais de 20% dos jovens do Brasil estão desempregados. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. Sou secretário adjunto da Juventude na Câmara dos Deputados e espero muito em breve poder avançar com alguns projetos de lei e também fiscalizar alguns programas do Executivo que vão permitir com que a gente tenha mais jovens adentrando no mercado de trabalho, empreendendo, gerando emprego, gerando renda também, realizando seus sonhos. Esse é o meu maior sonho, é ver as pessoas realizando seus sonhos através do seu próprio trabalho. Deputado, muito obrigado aí pela sua participação, é uma honra receber você. Queremos você mais vezes aqui, né, no nosso Conexão GAP e tem sido muito interessante ver essa aproximação, né, do seu mandato com a Secretaria Nacional da Juventude, né, um diálogo aí do Legislativo com o Executivo, né, para realmente implementarmos aí políticas de geração aí de emprego, de renda para a nossa juventude. O nosso país precisa disso, precisa de crescer, né, explorar todas as nossas potencialidades. Muito obrigado. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente mais uma vez é o integrante do GAP, o Washington, que vai responder as perguntas do nosso quadro GAP Responde. Meu amigo Washington, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso quadro GAP Responde. E qual é a pergunta de hoje do nosso telespectador? Olá, Carlos. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E a nossa pergunta vem daqui mesmo, de Belo Horizonte. E quem mandou foi a Marisa Puff. E a Marisa pergunta: como os cristãos podem instruir a sociedade sobre o trabalho como vontade de Deus? Marisa, como é bom esclarecer essa questão tão importante. Então, a instrução sobre o trabalho pode ser iniciada em afirmar que o trabalho glorifica a Deus e que somos feitos para exercer as funções na sociedade em diversas esferas. Martinho Lutero disse que o fazendeiro, realizando suas tarefas, e seus ajudantes, tirando o leite da vaca, agradavam a Deus da mesma maneira que o pastor prega ou ora. Isso se todos estiverem fazendo o trabalho de maneira fiel. Bom, temos que saber que é Deus quem nos chama e nos capacita para exercer nossas atividades profissionais. E cumprir esse chamado através do trabalho é o mesmo que sermos agentes do cuidado de Deus. Outra coisa muito importante é o fato de que nós devemos ocupar atividades lícitas. As atividades ilícitas não refletem nenhum chamado de Deus. Portanto, devemos sempre estar atentos ao tipo de trabalho que estamos exercendo. Dessa maneira, estaremos no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus nos chamou para fazer e fazer com excelência. Então, Marisa, é isso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.nec, e enviar um direct para a gente com a pergunta acompanhada da hashtag GAP Responde. Até mais! Obrigado, Washington. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a Dica GAP do dia. E quem vai dar uma dica super legal para a gente é a integrante do GAP, Flávia. É com você, Flávia. Olá, você já se perguntou por que existem nações tão ricas e nações tão pobres? Qual é a razão para isso? E mais, existe solução para a pobreza no mundo?
É disso que o Dica Gap de hoje vai falar. Nós trazemos o livro A Pobreza das Nações, do Wayne Grudem e do Barry Asmus. Neste livro, os autores discorrem sobre a pobreza das nações, por que alguns países não conseguem alavancar economicamente e por que outros países têm tanto sucesso. E sabe qual a conclusão desses autores? De que países que ao longo da história aplicaram princípios bíblicos à política, à economia, atingiram um patamar diferenciado. E um dos princípios que eu quero destacar aqui é o princípio do trabalho. Nós acreditamos que o nosso trabalho é para Deus e tudo o que a gente faz é como se fosse para Deus. E isso, em larga escala, muda a economia de um país. Por quê? Porque aquele que trabalha para o Senhor trabalha de forma diligente, trabalha de forma honesta e ele é produtivo. E isso muda a história de uma nação. Então, se você quer mudar a história do nosso país, se você quer ajudar a tirar o Brasil da pobreza, seja diligente no seu trabalho. Trabalhe como se fosse para o Senhor. Deus te abençoe. Valeu, Flávio. Muito obrigado pela participação, pela excelente dica do livro A Pobreza das Nações, aí do Wayne Grudem, um excelente autor. E agora eu quero fazer uma reflexão sobre a passagem bíblica lá de Provérbios 14, 23, que diz assim: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A Bíblia nos fornece uma visão positiva do trabalho. Deus, antes mesmo da queda do homem, havia ordenado a Adão para que cuidasse da terra, que ele lhe havia dado, e também para que cuidasse dos animais. Vemos com isso que o trabalho não vem do pecado, mas é uma ordenança positiva de Deus, para que coloquemos em prática os dons e talentos que o nosso Pai nos deu. Em João 15,17, Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Nosso Pai está em constante trabalho. Ele está redimindo as esferas da sociedade e fazendo a sua obra contínua em nós e no mundo. Por isso devemos seguir o seu exemplo e trabalharmos com alegria. Paulo lembrou os crentes em Tessalônica que qualquer um que não estava disposto a trabalhar não devia comer e que ele próprio trabalhou fazendo tendas para não ser um fardo a ninguém. Assim, uma situação difícil, um período de crise, uma perda de emprego, não deve ser desculpa para a preguiça. Cuidado também com o orgulho e o medo que muitas vezes nos fazem rejeitar outras oportunidades ou aceitarmos a ajuda dos irmãos, que podem ser canal de bênçãos nas nossas vidas durante um período de sufoco. Olhe o pôr do sol, para a queda de uma cachoeira, para o arco-íris no céu e veja como temos um Deus detalhista e criativo. Ele nos presenteou com essa mente criativa que sabe desenvolver, projetar e inclusive ver oportunidades em momentos complicados. Peça a Deus sabedoria e Ele te instruirá, te dará ânimo e vigor para o bom uso das habilidades que Ele te deu. Deus também pode usar essas circunstâncias para nos lembrar da suficiência que nós temos dele em nossas vidas e reorientar os nossos corações ao tesouro celestial. Em tempos difíceis, lembre-se do Salmo 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nós não teremos carência de nada. Acima de tudo, renove a sua confiança e a sua fé nas promessas de Deus. Ele é fiel e nunca vai te desamparar. Creia nisso e coloque as mãos no arado. O trabalho, ele parte do próprio Deus. Quando nós entendemos que Ele trabalhou e que Ele continua trabalhando e nós somos imagem e semelhança dEle, isso simplesmente é um reflexo da vida dEle em nós. Todas essas habilidades e dons que Deus depositou na sua vida, que as pessoas reconhecem esses dons e talentos em você, são para a glória dEle. E você manifesta cada dom e talento no trabalho que você desenvolve. Não pensa você que nós estamos falando simplesmente de um trabalho ministerial dentro da igreja que você congrega. Não. Nós estamos falando da sua função, no seu trabalho, de segunda a sexta-feira. Esse é um sacerdócio que Deus entregou nas suas mãos. E cabe a você cuidar desse sacerdócio. Você é o pastor desse sacerdócio. Você foi chamado por Ele para ser influência, para ser o reflexo dEle no meio que você trabalha. Quando você está no seu dia a dia, você presta um culto a Deus. Todo o seu trabalho, ele pode ser, e a Bíblia fala como Caim e Abel, quando fizeram aquele sacrifício, eles estavam colocando o trabalho deles, sacrificando aquilo a Deus. Quando nós trabalhamos no nosso dia a dia, nós estamos entregando o nosso trabalho e consagrando ele a Deus. Nós precisamos de ter esse entendimento acerca
daquilo que nós fomos chamados para fazer. Não pense que você tem um chamado inferior a um pastor, a um sacerdote, de forma alguma. Você foi chamado por Deus para exercer o seu sacerdócio no lugar onde você está plantado. Quando nós entendemos isso, nossa vida de trabalho, nossa nação, ela se transforma. Porque nós temos a consciência de que o próprio Deus é quem nos chama. Eu quero desafiar você a meditar nessa palavra, no trabalho que você tem exercido ali no seu dia a dia, que você possa a cada dia prestar esse culto ao nosso Deus. E eu quero hoje encerrar essa mensagem dizendo a você que reflita, leia a palavra de Deus nessa mensagem que nós acabamos de falar, e nós esperamos você no próximo Conexão GAP, se Deus quiser. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.